Pessoal, hoje vou contar uma experiência que eu tive em um sonho e como isso me fez entender que o Criador é muito mais poderoso, muito mais amoroso, muito mais tudo, ultrapassando as barreiras de todos os ensinamentos que me foram passados um dia. Vamos interpretar este sonho juntos, para que você comece a entender as mensagens simbólicas que chegam até você. Esse sonho me foi enviado depois de alguns meses, quando me tornei assembleiana. Essa é uma experiência minha. Não irei me referir à igreja, seus ensinamentos e muito menos de quem frequenta essa igreja, pois existem pessoas sinceras lá que amam a Deus de verdade, assim como em todos os lugares do mundo, que há o joio e o trigo. Irei falar de mim, como eu era, como eu pensava, porque eu era daquelas pessoas que achava que o diabo se manifestava mais do que Deus, porque tudo de ruim que acontecia em minha vida era obra de Satanás. E eu não tinha humildade de reconhecer que os frutos que eu já havia plantado um dia bateria na minha porta como lei do retorno. Eu pensava que Deus era um pai rígido, que estava sentado em seu trono de ouro, olhando os atos da humanidade com castigo preparado para quem sair da linha. Se você ficou curioso de como ele me avisou que eu seria assim antecipadamente em sonhos, assista esse vídeo. Pois como eu sempre digo nos meus vídeos, Papai do Céu te mostra o caminho que você está tomando e o que vai acontecer. E para se libertar disso, você precisa dar o primeiro passo. E foi o que eu não fiz. Lembrando mais uma vez que neste vídeo eu falarei de uma experiência minha. Meu nome é Daiane Valery, este é o nosso canal Universo e os Sonhos. Se vocês já conhecem e gostam dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva caso ainda não for inscrito e vamos para o vídeo. Sonhei que estava chegando aqui em minha cidade uma grande tempestade. Era dia, e o vento muito forte empurrava as nuvens escuras, e essas mesmas nuvens fizeram que a escuridão que chegava parecer noite. No limite da cidade, que não era muito longe dali onde eu estava no sonho, havia um muro que dividia a cidade, e o sol estava lá, do outro lado. E eu sabia que lá atrás daquele muro a tempestade não poderia chegar. Peguei a minha filha nos braços, na época com 3 aninhos, e fui na casa de uma mulher que foi evangélica, desviada como alguns dizem. E ela estava triste, pois não frequentava mais a igreja. Estava esperando a tempestade vir derrubar a sua casa. Eu disse para irmos para o lugar que eu tinha avistado. Ela disse que não, que iria ficar por ali mesmo. E a tempestade se aproximava. Então eu corri dali e fui para aquele lugar onde havia o sol. Quando eu cheguei lá, olhei para trás e vi que a cidade já estava tomada pela tempestade e havia uma entrada do lado daquele muro. Onde eu entrei, me deparei com uma imagem de Jesus Cristo na cruz quebrada, onde naquela imagem saía sangue vivo, sangue verdadeiro. Foi onde eu achei aquilo um absurdo, porque até então ali era um refúgio. Imagens são inadmissíveis nessa crença. E ao entrar naquele lugar havia um rio de águas limpas, árvores que cercavam aquele rio, onde o verde das folhas não eram como o verde que conhecemos, o sol com a claridade que não ardia os olhos, um verdadeiro paraíso. Nisso a minha filha já não estava mais comigo, não porque eu deixei ela em algum lugar, e sim porque simplesmente ela não estava mais em meu sonho. Entrando naquele lugar, senti muita vontade de nadar, apesar de eu não saber nadar. Tirei toda a minha roupa e pulei dentro dessa água, e ali fiquei nadando, até que apareceu um homem dentro desse rio, e onde ele passava, a água se sujava, onde toda a água daquele rio ficou totalmente suja de lama. Me deu muito medo daquela situação, e dali tentei sair, e esse homem me puxava para dentro daquela água. Foi onde, com muito custo, eu cheguei na beirada do rio, e atrás de mim ouvi uma voz: "Solta ela!" Que eu olhei para trás, sabe aquele sinal de alguém quando está dentro da água, aquelas ondinhas? Então, aquela voz vinha de um ser invisível que empurrava aquele homem para o meio do rio, para bem longe de mim. Pessoal, essas palavras, "solta ela", era de um ser masculino. Eu acreditava ser Jesus. Foram ditas 3 vezes. Eu vi o sinal dentro da água me salvando do homem.
E ali meus pensamentos foram sendo transformados. Comecei a ficar triste, porque se eu saísse daquele local, teria que enfrentar o terror que estava acontecendo lá fora. Foi onde eu voltei para dentro daquela água suja e deixei que o homem tomasse conta das minhas decisões. E o ser invisível já não estava mais. Esse homem me levou até uma rocha que se encontrava mais embaixo daquele rio, em um lugar mais fundo, e lá eu sentei. E mesmo sabendo que aquele ser invisível era quem realmente queria me ajudar de verdade, mesmo sentindo medo de tentar sair dali, pois havia uma tempestade lá fora, ali eu permaneci, em cima daquela pedra, rodeada de água suja, onde aquele lugar bonito se tornou um lugar qualquer. O sol já não era mais o mesmo, o verde se tornou comum, aquele lugar perdeu todo aquele toque de paraíso. E nisso eu acordei. Entendi a mensagem só depois que essa parábola se cumpriu, porque naqueles dias preferi não entender algo que pudesse contrariar o que eu pensava ser certo, porque até então eu já compreendi algumas simbologias e preferi não contrariar as minhas crenças. Quem já conhece o nosso canal, que nos acompanha, já soube encaixar alguns simbolismos neste sonho e já tem uma ideia do recado que eu recebi nessa mensagem. Água suja, água limpa, estar sem roupa, tempestade, vento, criança, já temos todas essas simbologias aqui. A força criativa divina me passou o roteiro das coisas que estavam acontecendo naqueles dias e o que eu estava cocriando para o meu futuro naquela época. Sonhar com criança simboliza possibilidades, novas frequências que estavam em minhas responsabilidades de cuidar. No caso, minha filha, o que carregava em meus braços. Eu tinha essa responsabilidade de cuidar das minhas novas frequências. E em um momento de desequilíbrio emocional e mental, a tempestade e os ventos fortes, no caso, que estavam chegando, me escondia em um refúgio, a igreja. Porque até então eu pensava que todas as pessoas que estão na igreja eram boas, sinceras, verdadeiras e que Deus morava ali e que iria cuidar de mim. E por tentar fugir daquele desequilíbrio mental e emocional que poderia me atingir, eu me escondi. Foi onde toda aquela imagem, o testemunho de um Jesus que eu acreditava ser bondoso, foi quebrada. Eu, por ter mergulhado naquelas águas limpas, sem roupa, isso mostra que eu entreguei o meu verdadeiro eu naquelas novas emoções. Mergulhei de corpo e alma naqueles novos ensinamentos que chegavam. E aquilo que antes me deixava bem, ao passar do tempo, vim descobrir a contaminação do homem em algo que eu sentia ser puro. Isso foi se transformando em emoções ruins, e mesmo assim permiti, deixando que o homem decidisse por mim, ignorando a força superior invisível que queria me tirar daquela situação antes que isso acontecesse. O sinal na água, eu o via, mas ao mesmo tempo não o enxergava. Permiti estar em cima de uma pedra que simboliza algo sustentável, aceitando todos os ensinamentos que algumas mulheres me passavam sem questionar, engolindo profecias e revelações direcionadas a mim que não tinham nada a ver com as coisas que se passavam em minha vida, e muito menos em meus pensamentos. Mas como pensava que o Criador poderia ficar triste comigo se eu questionasse, me trazendo depois um grande castigo, permaneci ali aprendendo sobre normas, leis, preceitos que me traziam mais medo do Criador, mesmo sentindo que muita coisa precisava ser esclarecida. Eu tinha medo do tal inferno. Mas depois de algum tempo, bem depois, pois eu ainda permaneci nessa linha de pensamentos por mais alguns anos, porque eu já havia me acostumado. Aí sim eu entendi que aquele paraíso na verdade estava dentro de mim e que eu me deixei contaminar. Percebi que a mensagem do sonho havia se concretizado. Aí sim, mais uma vez eu entendi que se eu saísse daquela situação, eu não seria castigada como muitos já me disseram, porque eu passei a ler a Bíblia por minha conta. E as minhas dúvidas, eu pedia sinais à força invisível, e ele dá. E foi aí que eu comecei a dar mais ouvidos às mensagens que chegavam até a mim em forma de sonhos, porque neste sonho, tudo o que ele havia me avisado aconteceu. Este sonho trouxe a mensagem que eu iria distorcer a imagem do Criador, onde eu mergulhei de corpo e alma sem questionar. Eu não iria querer ajuda, pois acreditava estar alicerçada na rocha e preferi ficar por ali do que enfrentar o mundo lá fora. Novamente, pessoal, essa foi uma experiência minha. A maneira como eu enxergava as coisas, de como eu pensava, que é bem diferente da maneira que alguns equilibrados em sua fé pensam.
Se eu voltasse hoje para a igreja, seria completamente diferente, mas o meu tempo de igrejas já acabou. Vou explicar o porquê recebi essa mensagem em sonhos. Pessoal, quando eu já estava frequentando a Assembleia de Deus, a consciência criativa, o Criador, me mandou este sonho, pois eu já havia começado a ser fanática, porque o novo convertido na igreja, por amor àqueles novos conhecimentos, são capazes de mudar sua vida em meses, em dias, deixar tudo aquilo que a pessoa acha ser do não agrado do Senhor. E eu estava desse jeito. Tem muitos que não ficam, mas eu estava desse jeito, sendo que eu abri mão de muitas coisas por pensar que o Papai do Céu ficaria feliz comigo. Abri mão de calças, cortes de cabelo, brincos, batons, até mesmo de uma casa própria. Minha família, essas coisas. Abandonei tudo, passei a viver com a minha filha somente para eu me batizar. Eu não tive a ajuda de ninguém mais equilibrado, mais entendido ao meu lado para me aconselhar, e eu acreditava que qualquer profeta que vinha até a mim, em nome de Jesus, era sim um recado de Deus. É estranho eu falar isso aqui, pessoal, mas existem pessoas novas convertidas que têm o mesmo raciocínio que eu tinha, porque tem medo de questionar, o medo de decepcionar o Criador. E isso não só nas igrejas, mas em todos os lugares. E eu era assim, eu acreditava ter uma barreira entre o ser humano e Deus. E aquilo que eu questionava com os irmãos, nunca recebi resposta satisfatória. Depois eu chorava e chorava, porque eu pensava que o Criador ficou magoado comigo por eu querer saber demais. Eu passei a me acostumar em ter medo de Deus. Porque eu sabia que se eu andasse na linha, olha a minha linha de pensamentos na época. Eu sabia que se eu andasse na linha e alguém fizesse mal a mim, ele ia agir. E por mais que eu pregasse o amor ao próximo para as pessoas ao meu redor, e alguém me contrariasse, eu queria que Deus desse uma borra sua nessa pessoa. E se ela não pagasse pelo que fez, eu ficava com ciúmes de Deus. Pessoal, eu tô contando isso, mas eu estou morrendo de vergonha do meu grau de maturidade na época. Mas era como eu pensava. Tem pessoas assim como eu era nas igrejas e em todos os lugares, os intocáveis. Eu estava num grau que eu não era a imagem e a semelhança de Deus. Eu fiz de Deus a minha imagem e semelhança. E é onde muitos hoje, com ou sem religião, fazem a mesma coisa. Hoje você pode perceber que a maioria das pessoas fizeram de Deus a imagem e semelhança deles. E inconscientemente viram juízes. Tratam Deus como se ele não fosse capaz de se defender. Como um Deus limitado, sem poder de usar quem e o que ele quer. Que o diabo está na vida de quem discorda deles, enquanto Deus está de braços cruzados. E por isso que tem pessoas que o defendem, assim como eu defendia, como se ele precisasse de defesa, esquecendo que ele é onisciente, onipresente, onipotente, não irá deixar de ser Deus. Um estalar de dedos é o suficiente para acabar com tudo aqui, mas ele tem os seus propósitos. Eu acho que os espíritos superiores lá em cima conversaram entre si, dizendo: tadinha, vamos falar para ela, ó, o caso dessa mocinha tá triste de se ver. Foi aonde eu tive esse sonho. Pessoal, muitos ainda não entenderam que agora eu não possuo religião. Hoje eu sou um conjunto dos aprendizados que tive em cada lugar que eu passei e todas as experiências que eu vivenciei. Alguns poderiam achar que eu sou evangélica ao assistir alguns vídeos que temos aqui, e depois, ao assistirem outros vídeos, já acham que eu sou espírita. Mas na verdade é que eu não tenho religião. Todas essas que passei foram de grandes aprendizados para mim. Entender a forma que eles pensam já é um ótimo aprendizado, porque eu já pensei assim um dia. E hoje todos esses sonhos, juntamente com tudo que eu já vivi, somente me ensinou que antes de você buscar Deus, essa vontade nasceu porque Ele já estava com você antes, na sua casa. E isso já é o suficiente para se conectar com Ele. Mas Daiane, Deus nunca iria mandar alguém sair da igreja. A igreja, na verdade, é um conjunto de pessoas que buscam a Ele, e não o templo em si. E mesmo assim,
José do Egito precisou sair do meio do povo de Israel, o povo escolhido, para viver no Egito. E nem por isso Deus deixou de amá-lo, porque era a vontade dele. Então, pessoal, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham entendido, compreendido que eu falei de como eu pensava e não os outros, e de como a energia suprema, o Todo-Poderoso, interviu para me acordar. Espero que todos tenham entendido. Para vocês que gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva se é novo por aqui, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.